embora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Lula! Não entende. Eu também para nós que E aí, qual a expectativa? Expectativa do jogo? Hoje é um dia histórico, né? Vamos ver o que o Lula vai trazer pra gente nesses tempos tensos aí, coronavírus, fascismo e crise econômica. A pauta de hoje. Vamos ver, vamos acompanhar. Bolsonaro, assim, as reações que você vê dos alemães aqui com relação a ele, como costumam ser? Pior só o Trump, né? Eu acho. Todo mundo acha que é um fracasso, ninguém entende porque ele foi eleito. Isso todo mundo, sabe? Todo mundo acha que ele está se aproximando dos Estados Unidos, ele está quebrando o pacto social do país, violência, a coisa das armas, né? Todo mundo sabe isso. A coisa aqui na Alemanha sempre chega umas notícias ruins do Brasil, né? Principalmente as drogas, violência e Bolsonaro, infelizmente também. As coisas boas, muito difícil chegar aqui, infelizmente. Só carnaval, né? Você que sabe. Qual a expectativa? Demais, ai, emoção. É a primeira vez que você vai ver ao vivo? É a primeira vez. Primeira vez. Permanecendo na resistência, é isso aí. Sol, chuva, vento, frio é igual. Estamos aí. Fui a primeira da fila, né? Tô aqui desde as 2. Herzlich willkommen! Wir haben gesagt, Freiheit für Lula. Aber jetzt, Lula ist frei. Para Didis, que vai fazer breves palavras aqui em nome da comissão organizadora para receber os nossos convidados. Com a sua presença na Alemanha, Lula, você tem motivos para se sentir bem aqui. Nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad venceu no país com 56% dos votos. Com 73,7%. Nós te agradecemos por você ter incluído Berlim no seu roteiro de visita a algumas cidades europeias. Parabéns pelo título de cidadão honorário de Paris. Você saiba que estão presentes aqui dezenas de coletivos, grupos, instituições, associações e pessoas, tanto brasileiros como alemães, que vêm se manifestando pelo Brasil desde 2016. Denunciamos e lutamos contra o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, durante o qual os setores reacionários fizeram uma campanha misógina, sexista, contra a que foi a primeira mulher presidenta do país. Denunciamos e
lutamos contra o governo Temer, que desencadeou uma agenda neoliberal de retirada de direitos trabalhistas e destruição das políticas sociais que haviam florescido no seu governo e de Dilma. Denunciamos a perseguição jurídica a você, que culminou na sua prisão absurda, sem provas, respondendo a interesses políticos que queriam tirar você do caminho. E ecoamos o grito Lula livre como uma bandeira de justiça e liberdade. Na prisão, você recebeu cartas também da Alemanha. Denunciamos o assassinato de Marielle Franco e exigimos saber quem mandou matá-la. Denunciamos o atual governo de extrema-direita, que tem aumentado a ameaça à democracia e aprofundado drasticamente as desigualdades sociais no Brasil. Fomos para a rua em várias cidades da Alemanha. Levamos faixas e cartazes nas duas línguas, protestando contra os retrocessos e as injustiças no Brasil e conclamando a solidariedade da sociedade alemã. Através das redes sociais, essas manifestações chegaram ao Brasil, reforçando a resistência local. Querido Lula, querida Janja, querido João Paulo, bem-vindos entre nós. Obrigada. Mas a gente gostaria de mostrar agora também que está viva essa resistência aí no palco. Berlim está presente aí? As organizações de Berlim estão aí? Berlim está aqui? A gente passar a palavra, eu gostaria de... Agora, de justiça para Marielle. A gente quer saber quem mandou matar a Marielle. A gente quase sabe, né? Mas a gente quer saber. A gente já sabe. José Padilha não! A gente, ainda tem a questão dessa coisa com a vida da Marielle Franco. Bom, olha, companheiros e companheiras, vocês certamente não têm noção da emoção que o Lulinha Paz e Amor está sentindo. Eu quero, nessa noite de agradecimento, porque a minha viagem pela Europa faz parte de uma política de agradecimento a todos vocês, aqueles que eu conheci ou aqueles que eu não conheci, aqueles que eram do PT, que não eram do PT, aqueles que eram alemães, aqueles que eram brasileiros ou de outras nações. Eu quero agradecer de coração o gesto que vocês fizeram de solidariedade ao Brasil e a injustiça da decisão da minha prisão por um juiz, que eu não vou dizer o que ele é aqui, porque eu não quero ser grosseiro como eles foram comigo. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer, mas acontecer. O amor cresceu na cadeia e nós passamos a nos corresponder frequentemente. Não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha Twitter, era por carta, e durante 580 dias a gente se comunicou por carta. Eu recebia as cartas dela às 4 horas da tarde, ela recebia minhas cartas às 10 horas da manhã, durante 580 dias. Um dia essas cartas iriam se transformar num livro que será um grande romance para as pessoas aprenderem como faz bem a gente amar e como faz bem a gente acreditar que o amor é a razão. Eu quero, sinceramente, dizer para vocês que eu tinha 18 anos de idade quando houve o golpe militar. Eu trabalhava numa fábrica chamada Metalúrgica Independência. Foi a fábrica em que eu perdi esse dedo. E na época que houve o regime militar, eu não tinha nenhuma militância política. E eu lembro que as pessoas mais velhas que trabalhavam comigo
Mais velha que eu digo, na época as pessoas que tinham 40 anos, porque quando a gente tem 18 anos, que tem 40 já é muito velho. Eu não esqueço nunca as pessoas mais velhas dizendo: ô Lula, vai ser bom, porque eu acho que o Exército vai consertar o Brasil do comunismo. O que eles fizeram foi tirar o comunismo e acho que eles vão consertar o Brasil. Eu não tinha a menor noção do que significa isso. Eu só fui aprender em 1968, quando eu comecei a militar no movimento sindical. O que eu sei é que os militares ficaram 23 anos no poder e não aconteceu nada daquilo que prometiam que eu fazer. Nem acabou a corrupção, nem melhorou a vida do povo brasileiro. E o que nós perdemos foi o símbolo de gerações e gerações que lutaram, que foram mortos, e a gente teve a nossa democracia praticamente violentada durante anos e anos. Foi quase uma geração sem a gente criar nenhum líder, porque muitos deles morreram tentando resistir à ditadura militar. Bem, somente alguns anos depois é que eu fui me dar conta do que tinha acontecido no Brasil. Somente alguns anos depois eu fui entrar no sindicato. Somente alguns anos depois eu fui fazer as primeiras greves que nós fizemos no Brasil, depois de 1968. Teve 2 greves importantes em Osasco e em Contagem. E somente depois, no ABC, em 78, 10 anos depois, a gente fez as primeiras greves dos metalúrgicos do ABC. E essas greves foram contribuindo para que a gente pudesse conquistar a democracia no país. E começamos a aprender mais um pouco sobre o que era a democracia, até que a gente conseguiu, depois de uma campanha muito grande de tentar reivindicar diretas já, a gente conseguiu então, via colégio eleitoral, eleger o Sarney, que morreu, entrou o Tancredo, que morreu, entrou o Sarney, e somente em 89 nós vamos ter a primeira eleição direta para o Brasil. E eu tive a sorte de ser o primeiro candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o segundo candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o terceiro candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o 4º presidente do PT a disputar uma eleição mundial. E eu tive a sorte de ser o 5º candidato do PT a disputar uma eleição presidencial, porque eu participei de todas as campanhas depois que a gente conquistou as eleições diretas. Perdi 3, vocês se lembram? E é duro perder. Cada vez que eu perdi, eu voltava para casa, como diria o Brizola, como faz um cachorro magro, para lamber suas feridas e me preparar para a próxima batalha. A verdade é que nós perdemos 3 eleições e a verdade é que nós ganhamos 4. Eu tenho muito orgulho. De perder 2 eleições e tenho mais orgulho ainda de ter contribuído para que a gente elegesse pela primeira vez na história de um país latino-americano, num país do tamanho do Brasil, uma mulher presidenta da República do meu país. Eu não tenho noção de analisar corretamente o porquê de tudo isso. Eu não consigo compreender o ódio que está estabelecido entre a sociedade. Eu consigo dizer que os humanos estão virando desumanos. Na campanha de governo de São Paulo, nos anos 80, a gente tinha candidato que fazia a campanha dizendo que bandido bom era bandido morto. E já dizendo naquela época que moleque de 16 anos que cometesse crime tinha que ser preso, porque o moleque de 16 anos tem que ser preso, não tem que ser tratado como menor. Essa gente já estava no Brasil antes do Bolsonaro. Essa gente já fazia campanha. Eu lembro que em São Paulo a campanha que o Maluf fazia era uma jamanta com uma grade dentro, e dentro da grade pessoas vestidas de prisioneiro dizendo que bandido bom é bandido morto. Ou seja, finalmente essa gente chegou ao governo. E chegou ao governo com que discurso? Chegou ao governo com o discurso do ódio, porque lamentavelmente nós temos no Brasil uma imprensa que disseminou o ódio e a mentira durante todo o tempo que o PT governou o nosso país.
É por isso que quando a Europa toda desempregou 100 milhões de pessoas na crise de 2008, no Brasil nós criamos 20 milhões de empregos naquele país. É por isso que nós 20 milhões de empregos formais com carteira assinada, que foi criado no governo do PT. Durante todo o ano que nós governamos, todas as categorias organizadas tiveram aumento de salário acima da inflação. Durante todo o nosso governo, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação. É por isso que nós conseguimos o milagre da inclusão social. Não foi só o Bolsa Família, foi uma quantidade enorme de políticas sociais, pequenas políticas que eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e ainda dá golpe. E o pobre não dá golpe. Porque antigamente o estudante do interior era quem tinha pai que podia pagar. Quando nascia uma criança, dependendo do berço que ela nascia, a gente sabia, essa vai para Sorbonne, essa vai para Harvard, essa vai para Berlim. E quando a gente nascia, dependendo do berço, a gente falava, essa não vai conseguir sequer fazer o segundo grau, porque vai ter que parar de estudar para trabalhar, como muita gente, ou quem sabe o pai ou os avós de vocês. Essa gente nunca admitiu. E eu falo isso que é para as pessoas aprenderem, porque a gente às vezes não sabe, não tem informação. Não sei se vocês sabem que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Por que que o maior país da América do Sul foi o último? Vocês sabiam que o Peru teve a primeira universidade em 1554? Vocês sabiam que a Bolívia teve universidade em 1600 e alguns anos? Que a Colômbia teve universidade em 1600? Que em 1918 a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária? E qual é a explicação que o maior país da América Latina só teve a primeira universidade em 1920? Qual é a explicação? Alguém poderia me explicar por que que o Brasil foi o último país a ter universidade? Na verdade, é porque nós temos 350 anos de tradição do escravagismo no Brasil e que pobre não era para estudar. Depois da Revolução de 32, da tentativa de golpe que São Paulo tentou dar no Brasil em 32, a elite paulista tomou uma decisão. A gente vai fazer a USP para a gente não permitir interferência do governo federal no estado de São Paulo. Embora o Getúlio tenha ganho a Revolução, nós vamos governar o país, porque nós vamos formar a inteligência do país. É por isso que São Paulo não tinha nenhuma universidade federal, a não ser a de São Carlos. E no nosso governo, nós fizemos Santo André, São Bernardo, Diadema, Sorocaba, Osasco, Guarulhos e Santos. Ainda mais, é inexplicável como é que pode um país em que sempre foi a elite que governou, como é que pode o Lula ser monarca, o Zé Alencar ser monarca, eu, metalúrgico e dirigente sindical, ele, empresário, e nós vamos passar para a história como a dupla que mais fez universidade e extensão universitária na história do Brasil, que mais colocamos jovens na universidade. A única explicação que eu acho é essa, para tanto ódio. Vocês estão lembrados quanta gente se queixava? Por que os aeroportos estão virando rodoviária? Por que que está virando rodoviária? Porque o pobre não queria mais ir de busão para o Nordeste, ele queria ir de avião para o Nordeste. Ele queria ter o direito. Vocês viram o Guedes esses dias criticar que o dólar, era preciso aumentar o dólar porque tinha empregada doméstica querendo viajar para Miami. Ou seja, o incômodo da inclusão social sempre foi uma história grave na América Latina. O pobre não poderia frequentar as mesmas praças, o pobre não poderia frequentar os mesmos restaurantes, o pobre não poderia frequentar o mesmo teatro, o mesmo cinema.
e muito menos pobre pensar em ter acesso à universidade. Era impensável. Eu digo isso pela minha experiência de vida. Eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo no Brasil hoje, eu jamais imaginei. Eu tenho orgulho de dizer, não sei se aqui tem algum cientista, eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho de ter feito o PAC da Ciência e Tecnologia em 2007. Decidimos investir 41 bilhões, dinheiro de 19 ministérios na Ciência e Tecnologia. Montamos uma comissão de cientistas para controlar a aplicação do dinheiro e quando terminou o meu mandato em 2010, fizemos uma festa em Brasília porque nós tínhamos conseguido aplicar os 41 bilhões administrados pelos cientistas e não pelo governo. É por isso que no meu governo o Brasil tinha passado a ser o 13º país em publicações científicas em revistas especializadas. Parece que é pouca coisa, mas tem motivo de orgulho muito grande. Nós fizemos 178 extensões universitárias, levando universidade para os grotões do país, onde jamais se imaginou que pudesse ter uma universidade. É por isso que nós criamos 540 escolas técnicas em 13 anos. Nós fizemos mais do que eles fizeram em um século no nosso país. E isso certamente incomodou. Isso certamente passou a ter uma preocupação. Por que esse partido fica cuidando de pobre? Quero dizer para vocês que se tem uma coisa que eu aprendi nos 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal, é que não tem outro jeito a não ser lutar. Se a gente esperar que alguém vai conquistar a democracia para a gente, se alguém esperar que alguém vai conquistar a liberdade que a gente quer, ela não vai acontecer. Então, nós temos que ir para a rua para poder defender os interesses do povo brasileiro. E muito obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram e por vocês aqui apoiando. Certamente nós vamos fazer um abraço, companheiro, e um abraço, companheiro. Se o Estado estiver presente, garantindo as pessoas, certamente que essas pessoas vão passar a acreditar mais na democracia. Né? Então a democracia é uma coisa muito ampla que nós no Brasil ainda não aprendemos a tê-la, porque nós ainda, para o povo pobre, na verdade, a democracia está longe de existir. No caso, por exemplo, dos meus processos da democracia não existiram, porque o Moro mentiu, o Ministério Público mentiu, o delegado mentiu, nós provamos que eles mentiram. Eu levei no meu processo 83 testemunhas, nem o Delayol teve coragem de comparecer para me acusar, nem ele. Né? Então, a democracia está faltando ainda muito no Brasil e eu acho que o povo tem que saber que a democracia vai exigir muita luta, muita conquista e, sobretudo, vai exigir que a gente trate as pessoas em igualdade de condições, porque senão a democracia não vale. Eu estava dentro da Villares em 1970, trabalhava de torneiro mecânico na Villares. Naquela época, se tivesse eleição direta, o Médici teria sido eleito presidente da República, porque naquele tempo a democracia, a economia crescia 14% ao ano, ou seja, e as pessoas achavam que aquilo era democracia. As pessoas não ligavam aquilo aos direitos humanos. A pessoa ligava apenas à questão da renda, do emprego. Naquele tempo, você estava na porta de uma fábrica, passava uma Kombi com um aparelho de som, com um megafone, chamando o trabalhador para ir em outra que pagava mais. Esse foi um período muito curto, mas foi o chamado milagre brasileiro, sabe, que o Delfim Neto tanto falava. E as pessoas confundiam com democracia, e isso não era nem um dia eu fui para Brasília, em 1978, e eu descobri, eu fui lá por causa de uma lei que o Geisel mandou para o Congresso Nacional, que impedia bancário de fazer greve, que impedia trabalhador de posto de gasolina fazer greve, que impedia professor de fazer greve. Aí eu fui protestar. Cheguei no Congresso Nacional e eu descobri que não tinha nenhum trabalhador lá. Eu pensei, porra, como é que eu quero democracia, como é que eu quero direito se não tem ninguém meu aqui? Voltei para casa e resolvi construir um partido político. Certamente não era a única solução. Se mais gente tivesse pensado em outro tipo de organização, a gente já teria conquistado mais democracia. O povo se organiza no bairro,
o povo faz grupo de protesto, o povo faz grupo de cultura, o povo faz grupo de tanta coisa. Isso é o início da construção da democracia, que só vai ser consolidado quando o Estado for realmente um Estado democrático e que as instituições sejam democráticas. Tá bom. A polícia tem que ser A democrática. gente não tem a democracia. Não tem A democracia. gente vai demorar até. Mas o que a gente faz agora, acho que com o MST, com a Organização das Mulheres Negras? Como é que a gente faz agora? Continuar, não tem outra saída a não ser continuar lutando, gente. Quando eu estava preso, vieram me oferecer a liberdade, dizendo o seguinte: olha, você vai ter uma progressão de pena, você pode sair, você pode ir para sua casa, ficar preso em casa. Eu dizia: eu não aceito liberdade do jeito que vocês estão propondo, porque eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Olha, eu acho que o povo ainda vai lutar muito para conquistar a democracia. O cidadão que votou no Bolsonaro, ele acha que votou democraticamente. Ele acha. O resultado das eleições foi democrático, foi verdadeiro. Nós sabemos que não. E o Bolsonaro é tão cara de pau que hoje ele disse que vai processar porque a justiça eleitoral roubou ele e ele não ganhou no primeiro turno, porque ele estava preparado para ganhar no primeiro turno. Então, nós estamos vivendo um momento em que a democracia está em xeque. Está em xeque. Os sem terra sabem, porque eles nasceram em 1984, na época do regime militar. Eu sei porque nós começamos a fazer a greve na época do regime militar. Então não tem outro jeito de construir a democracia. A democracia a gente não pede licença. A gente vai fazendo desaforo. Quando menos a gente esperar, a gente conquista a democracia. E vocês sabem, nos últimos 30 anos, a social-democracia governou apenas 5 anos. O Helmut Kohl governou 16 e Angela Merkel já está governando há 14 anos. Portanto, nos últimos 35 anos, a social-democracia governou 5 anos e os conservadores governaram 30 anos. Vocês percebem que não é fácil. Na Itália, vocês estão vendo quem ganhou, o Salvini, vocês viram o que ele fez. Na França, o Macron ganhou, vocês viram o que ele fez. Então, nós estamos agora com duas coisas avançadas, Portugal e Espanha, onde a esquerda conseguiu ganhar as eleições. Então, eu fui conversar com o Papa, porque o Papa está fazendo um encontro em Assis, que vai juntar 3 mil economistas com menos de 35 anos para discutir a questão da desigualdade. Foi adiado por causa da coronavírus, mas nós vamos tentar, colocar o tema da desigualdade na ordem do dia. Vocês sabem que cada vez mais, menos gente fica mais rico e cada vez mais gente fica mais pobre. Se vocês forem analisar, vocês vão perceber que a massa salarial tem caído substancialmente no mundo, não é no Brasil, e que meia dúzia de pessoas detêm mais riqueza que 3 bilhões de seres humanos. Esse é um tema que nós vamos tentar organizar com os sindicatos, com o movimento social, com os partidos políticos. Não é um tema fácil da gente colocar em prática, mas eu aproveitei, a vontade do Papa. O Papa disse uma coisa fantástica: eu tenho 84 anos e não tenho mais tempo de fazer políticas irreversíveis, eu tenho que fazer tudo que seja irreversível daqui para frente. Então nós temos que aproveitar, e colocar a questão da distribuição da riqueza na ordem do dia outra vez. E eu quero dar essa contribuição para que a gente levante a cabeça e a gente possa fazer com que o mundo seja mais justo. E aí entra a questão ambiental. Que é uma questão hoje gravíssima, que a gente tem que levar muito a sério, porque não existe riqueza para distribuir para todo mundo. Veja, se a gente quiser garantir a cada ser humano o padrão de vida que tem o povo alemão, significa que a gente, com os avanços tecnológicos que a gente tem e com a matéria-prima que a gente conhece hoje, era necessário que o planeta fosse 4 vezes maior do que ele é. Como o planeta não pode crescer e não se encontrou nada em Marte, nem em Plutão, nem em Júpiter, significa que a gente vai ter que discutir como usar e como distribuir melhor as coisas que nós temos no planeta Terra, porque senão nós seremos o responsável por destruí-lo, que é o que está acontecendo aqui. E os países ricos,
acha que tudo se resolve criando um fundo para financiar os países pobres. Os países pobres também querem crescer, querem gerar emprego, querem pagar salário. A Amazônia não é da França, a Amazônia não é internacional, a Amazônia é do Brasil, portanto o Brasil tem que exercer a soberania sobre a Amazônia. O que o Brasil tem que ter é um governo democrático, não troglodita como esse, que saiba que a riqueza da biodiversidade da Amazônia pode ser estudada por cientistas do mundo inteiro e, quem sabe, a gente tirar proveito da riqueza da biodiversidade para resolver parte dos problemas da humanidade, sobretudo na área da saúde. Então, eu acho que esse é um dilema sério. Até hoje os americanos não assinaram o protocolo de Kyoto, até hoje os americanos não assinaram a Carta de Paris e não vai assinar, porque os americanos não querem ceder 1 milímetro na sua política, sabe, de poluição do planeta. O que eles querem é que os países pobres não progridam e nós não aceitamos isso. Então, esta campanha contra a desigualdade é uma campanha que vai tratar a questão de gênero, a questão racial, a questão da violência, a questão da polícia, a questão do salário, a questão, sabe, do LGBT, ou seja, é envolver todos os temas para a gente começar a sonhar que é possível construir um mundo mais humano, um mundo mais solidário, um mundo onde o coração fale tanto quanto a nossa razão. Por isso, um beijo, gente. Democracia e justiça social. Muito obrigada. 2 anos sem Marielle Franco. Está no Facebook. Busquem o evento. 2 anos sem Marielle Franco. É muito importante. A gente podia ter uma música de Berlim, né, gente? Pra gente cantar e homenagear o nosso convidado. Não tem nenhuma música? Olá, guerreiro do povo brasileiro. Ou aquela antiga. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula, lá. O que mais a gente canta? Opa, opa! Vai, presidente, está. Em nome da organização, muito obrigada ao espaço e à presença de todas as pessoas. E palmas para o nosso convidado. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei, como é que você tá?